Agora o nosso papo será sobre diástase abdominal. Vou falar resumidamente o que é, hábitos que pioram e estratégias dos tratamentos. Começo de conversa, a diástase sempre vai acontecer. Não adianta você que está grávida pensar que você pode escapar dela, ou até mesmo você se sentir culpada falando que você está com diástase porque você se cuidou pouco ou se cuidou mal durante a gestação. Independente de qual situação você esteja enfrentando hoje, a diástase sempre acontece na mulher que engravida. Ela é natural, é fisiológica e ela acontece para que o bebê possa crescer feliz e saudável. Mas também podemos observar a diástase em mulheres que fazem exercícios da forma incorreta. Eu já tive essa experiência de atender algumas mulheres que passaram por esse processo de ganho de peso muito grande, depois perderam muito peso, então o abdômen também cresceu e voltou, e principalmente com exercícios físicos feitos da forma incorreta. Mulheres que pegam muito peso, levam o corpo a uma sobrecarga muito grande ali de peso mesmo, e sem fazer a ativação abdominal correta, sem fazer o bracing, que é aquilo que a gente já conversou aqui tantas e tantas vezes, que é você fazer essa ativação correta pensando em fechar um zíper desde o assoalho pélvico até as suas costelas, então tudo fecha junto. Algumas mulheres acham que na hora de fazer a contração, a barriga vai para fora, e é exatamente isso que pode piorar a sua diástase. Quando você faz uma boa contração do seu abdômen, você precisa ter um afinamento ali da linha da cintura e sua barriga vai para dentro e para cima. E importantíssimo, fundamental a gente saber disso. Diástase abdominal não é só estética. Você não quer cuidar do seu abdômen no pós-parto só para ele ficar definidinho ou só para ele ficar bonito. Vai muito além disso. A diástase abdominal pode gerar uma série de sintomas, uma série de problemas, disfunções relacionados ao assoalho pélvico, relacionado à coluna, relacionado ao abdômen, e sim, esteticamente vai ficar feio. Mas o estético muitas vezes não é o suficiente para que a gente se cuide o suficiente. Às vezes, se você está muito focada num projeto verão, um projeto de emagrecer, ficar trincada, tal, até vai. Mas a longo prazo a gente precisa cuidar do nosso abdômen para a vida. Mais uma vez, tudo que a gente faz é pensando lá no futuro, que nós queremos ser senhorinhas lindas, maravilhosas e com a coluna saudável. E a coluna saudável sempre vem de mão dada com o abdômen saudável. Uma diástase não cuidada geralmente vem acompanhada da tríade, que é o quê? Numa ponta tem dor lombar, na outra tem incontinência urinária e na outra tem sim a barriga estufada. Então, a gente quer fugir desse triângulo, por isso estamos aqui para cuidar disso. Mas, além desses sintomas mais comuns, nós também temos alguns outros problemas que podem vir relacionados. E esses sintomas podem afetar a sua saúde urinária, intestinal, sexual e todo o seu corpo. Às vezes você vai treinar, não está ganhando músculo como deveria, não está conseguindo executar os exercícios tão bem feitos porque seu abdômen ainda está com diástase. Precisamos cuidar e olhar para essa diástase porque ela é muito importante e impacta em todo o nosso corpo. A diástase é esse afastamento que nós temos aqui nesse centro, na linha alba. É uma linha que fica aqui no meio do abdômen e ela se afasta para que esse abdômen possa crescer. Até aí tudo bem, o problema é que essa musculatura muitas vezes não é forte o suficiente, não consegue segurar o suficiente quando essa linha está ali muito aberta. Então a gente precisa corrigir essa linha através da musculatura fechando tudo. O transverso abdominal tem um papel importantíssimo nisso, porque ele funciona como uma cinta natural. E a gente fazendo essa reabilitação, pensando nessa cinta natural, entra mais transverso, entra também a parte de reta abdominal mais para frente no tratamento da diástase e tudo vai voltando para o eixo, porque a gente consegue fechar de novo. E não é certo falar fechar a diástase, mas acabou ficando mais comum, porque muitas mulheres não vão conseguir o fechamento total. Eu mesma já tô há um ano pós-parto, tô treinando com bastante frequência e ainda assim, se eu ponho o dedo, eu sinto, mas é uma leve separaçãozinha e ela não é funda. Quando fazemos o teste para avaliação de diástase, mais importante do que ver só a largura, nós precisamos também ver a profundidade dessa diástase. Quanto mais profunda, mais sério e mais complicações pode trazer para a nossa saúde. E antes de falar sobre o que realmente ajuda a diástase, eu quero te falar primeiro o que pode piorar a sua diástase para você já cortar da sua vida. E a primeira coisa que a gente precisa prestar muita atenção é nos nossos hábitos posturais, porque é algo que nós fazemos diariamente. Por exemplo, levantar de uma cama, levantar do sofá, levantar do tapete do chão que você está fazendo exercício. Às vezes você está ali se matando de fazer abdominal e aí você levanta de qualquer jeito do chão. Isso pode piorar a diástase, não só pode, como piora. Já tira isso da sua vida, você nunca vai levantar assim de uma vez da cama. Sempre primeiro vira de lado e depois levanta. E para deitar a mesma coisa, sempre deita primeiro de lado e depois vira de barriga para cima.
Pode parecer chato, pode parecer bobo, mas são os pequenos hábitos que fazem a diferença na reabilitação. E aproveitando o gancho para falar de exercício físico, muitas vezes, se você fizer abdominais tradicionais, então aquele crunch que você trabalha bastante reto, subindo e descendo, cruzado também, tudo bem você trabalhar esse exercício, só que você precisa, antes de fazer o movimento, já fazer um bom recrutamento da sua musculatura. Antes de subir, eu ativo, sustento a contração e aí eu faço. Mas se você faz esse movimento de qualquer forma, provavelmente está formando um abaulamento nesse abdômen e isso está piorando a sua situação. E ainda sobre exercícios, mas não só abdominais, também abdominais. Mas se quando você vai fazer um agachamento com uma carga maior, quando você vai pegar seu filho no colo, quando você vai fazer qualquer tipo de esforço e você também não faz essa ativação abdominal, você está piorando a sua diástase. Muitas mulheres têm o hábito de prender a respiração na hora de esforço. Vai pegar um peso, já trava tudo, estufa a barriga e pega o peso. Isso faz um mal danado e a gente nem imagina o quanto prejudica o nosso corpo. E talvez você me pergunte, mas a gente também não fica sem ar na hora de fazer o hipopressivo? Só que entenda que é um movimento diferente. Na hora do hipopressivo, a gente solta todo o ar, então a gente não fica com ar. Lógico, tem um ar residual ali, mas a gente solta e faz a apneia. Então a gente está usando esse abdômen. É diferente de quando você estufa a barriga, segura o ar, pressiona o assoalho pélvico, empurra tudo para baixo e faz o esforço. Isso é errado. O hipopressivo não. Inclusive faz parte do tratamento. E um último ponto sobre os hábitos que a gente faz muito no nosso dia a dia, que a gente precisa prestar atenção, é tosse e espirro sem fazer uma ativação abdominal correta antes. Antes de você tossir ou espirrar, você precisa ativar seu abdômen. Sei que pode vir uma crise de espirro ou de tosse se você não conseguir controlar por todo o tempo, mas o máximo que você conseguir, o máximo que você conseguir tomar esse cuidado, você tem que fazer isso. E ao tossir, ao espirrar, faça essa ativação, contraia, ative. Ative seu bracing, ativando o assoalho pélvico e abdômen, então o zíper de novo lá de baixo até lá em cima, e aí você tosse, e aí você espirra, aí você faz qualquer tipo de esforço. E agora sim, o que realmente ajuda a diástase? Tomar cuidado com todos esses hábitos, obviamente, mas além disso, exercício físico bem feito, com orientação, exercícios específicos para diástase. Vai chegar num ponto do seu tratamento que o seu tratamento será com abdominais tradicionais. Você vai sim deitar e fazer o abdominal tradicional, mas até lá o seu abdômen já vai estar trabalhando muito bem. E a gente constrói essa base começando a fazer esse bracing sempre, fechando essas costelas, ativando o abdômen em diferentes movimentos funcionais do dia a dia e também no seu exercício físico. E o abdominal hipopressivo, que é assim a cereja do bolo, é o que mais traz resultado no tratamento da diástase. Os abdominais hipopressivos, ele conseguem ativar essa musculatura mais profunda de uma forma diferente e que nenhum outro exercício faz. E eu sempre associo abdominais hipopressivos, nem que seja 5 minutinhos todos os dias em todas as minhas pacientes, os resultados são incríveis. E para ficar muito claro, não tem nenhuma dúvida no seu tratamento, precisa ter as ativações abdominais e os abdominais hipopressivos. São duas respirações diferentes e que você precisa saber coordenar e precisa saber fazer as duas, porque as duas fazem parte do tratamento. Aqui, quando a gente for fazer ativações abdominais, você vai perceber que muitas vezes eu peço para você fazer a ativação e não só fazer abdominal normal, para você fazer essa ativação e fazer movimento do braço, fazer um agachamento, fazer um afundo e tudo isso coordenando com uma ativação abdominal bem certinha. E se você começou seu tratamento recentemente, talvez você me pergunte: ai, quanto tempo eu vou ter que fazer isso? Como saber se eu tô melhorando, se eu não tô melhorando? Eu até ouvi essa semana de uma paciente, ela falou: ah, agora eu vou ter que fazer abdominal hipopressivo para sempre, vai ser tipo escovar o dente. E eu ainda brinquei com ela, mais ou menos isso nesse começo. Daqui uns 3 meses a gente pode até reduzir essa frequência. Mas, por enquanto, eu gosto muito de recomendar com bastante frequência. E conforme seu abdômen for recuperando esse tônus muscular, essa força, essa estabilidade, você vai perceber que você vai parar de ter esse abaulamento abdominal, vai parar de ter essa bola no abdômen saltada durante os esforços. Você vai ter uma visível, notável melhora da postura e também uma melhora significativa, uma redução assim absurda nas suas dores, principalmente dor lombar. Provavelmente, no tratamento bem feito, os seus sintomas relacionados à incontinência urinária vão embora.
E aqui no Pelvic Core você encontra práticas seguras e feitas exatamente para isso. Todas as nossas práticas, todas as nossas aulas são indicadas para mulheres com diástase abdominal. E se você fez a avaliação, percebeu que está com a diástase, eu sempre recomendo que você comece com as aulas básicas, comece lá do zero, com as aulas iniciais, e aos poucos você vai indo para as aulas mais avançadas. Aos poucos o seu corpo vai se reorganizando, você vai ganhando toda essa potência de novo, e aí sim a gente avança para aulas em níveis intermediários e depois avançados. Não precisa ter pressa. Muitas vezes foram 9 meses aí de adaptação desse abdômen e o abdômen não vai voltar de um dia para o outro. Mas, fato importante, que eu acho que é legal até para a gente ter um incentivo maior. Grande parte das mulheres vão sim voltar a ter um abdômen trabalhando melhor em até um ano pós-parto. Então, é em pouco tempo, provavelmente seu abdômen melhora. E quando você associa exercício, aí sim que o tratamento fica show de bola. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e já fez sua prática de hoje? Tô de olho, hein?